Sim. Olá pessoal, estamos aqui mais uma noite, né, nesse podcast. E hoje a gente vai entrevistar o nosso amigo Leonardo, que vai estar contando um pouco da vida dele, vai falar um pouco dos testemunhos dele, o que ele fez para estar até aqui hoje, né? Então a gente vai conversar um pouco com o Leonardo, né? Pode te apresentar, Leonardo. Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, como eu já disse já, tenho 28 anos. Para mim é uma alegria eu estar aqui com vocês, né? Porque desde quando foi falado que vocês iam fazer o podcast, sempre fiquei muito feliz, porque é uma ferramenta, cara, que além de ser uma base de testemunho de várias pessoas aqui incentivando o pessoal, é uma ferramenta de Deus, cara, né? Eu acredito muito nisso daí. Uma maneira de carregar uma mensagem conversando, numa vibe boa, sabe? Sem aquela pressão de um altar ou de um outro lugar, assim, mas de poder conversar e poder, se for a vontade de Deus, ganhar um coração para Jesus. Quando eu tive a ideia, né, do podcast, né? Só que sempre quando eu tenho essa ideia, a Tainá que executa, né? Eu tive essa ideia e apresentei para o nosso pastor, né? Ele achou top. E daí a gente colocou em prática. E eu acredito que vai ser bênção de Deus essa conversa. E todas as conversas que vai ter aqui vai ser bênção de Deus, vai poder impactar vocês. Que a nossa intenção é poder impactar vocês aí que estão talvez perdidos na vida, ou às vezes não sabem o que tu quer, né? Porque é difícil a gente hoje seguir a palavra de Deus. E a gente vai estar aqui para tentando dar uma força para vocês. Uma linha, né? E a gente vai estar conversando com o Léo agora, né? A gente quer saber um pouco da tua vida. Como é que tu começou no Evangelho? O que te fez acender uma chama para te estar na presença de Deus, para te falar, eu quero seguir Jesus? Cara, eu nas minhas ministrações eu falo um pouco testemunho pessoal, né? Pelo fato de que eu gosto muito de falar o que Deus está fazendo na minha vida, assim. E o que Ele fez, né, no meu testemunho, eu conto muito dos encontros. No encontro ovelha eu tenho um testemunho, no encontro com Deus eu tenho um testemunho que eu levo. Mas, cara, tudo começou... Eu nasci em berço evangélico, não sei bem se berço, mas eu nasci em berço evangélico, né? Meu pai e minha mãe, eles se converteram. Meu pai, se eu não me engano, no ano 2000 ou em 99 ele se converteu. E minha mãe, ela era uma pessoa que sempre conheceu o Senhor, mas ela sempre relutava em permanecer firme, né? Mas teve um dia que decidiram ficar firmes os dois. E então, eu acho que eu nasci em 95, então eu com 5 anos, assim, 4 para 5 anos, foi onde que eu comecei no berço evangélico, naquela onda ali. Mas a minha experiência que eu tive muito forte com Deus foi quando eu tinha 12 anos de idade. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu me lembro até agora, cara, é um testemunho que eu falo com muita alegria no coração, porque foi a primeira vez que eu senti o amor de Deus na minha vida, sabe? Primeira vez que eu senti o amor de Deus. E o amor de Deus, cara, ele não é que nem o amor de um homem ou de uma mulher, é um amor que te constrange, ele te envergonha, cara, porque é um amor maior do que a gente pode imaginar. Foi quando eu tava todo vestidinho, assim, pra ir pra culto, né? Eu era de uma igreja muito legalista, né? Uma igreja que eu era terno e gravata todo culto. Eu me lembro que era um domingo, umas 4 horas da tarde. Não, perdão, sábado, umas 3 horas da tarde. Era um sacode. Né? O que era sacode? Era um evento que a igreja fazia, que eu acho muito interessante, que eles levavam um grupo de pastores, uma vez por mês em cada igreja, para fortalecer aquelas igrejas. Então, quando eles levavam lá, faziam uma festa, era um retetera do manto e pá, e daí aquela igreja dava um up, sabe? E eles iam para outra igreja. Cara, isso é um baita trabalho. O pessoal ali na volta já viu ótimo. Sim, e trazia os tops, só os monstrão, só os pastores, que era paulada, né? E daí eu me lembro que eu tava me arrumando para ir nesse dia. Tinha 12 anos de idade. Eu me arrumei, botei terninho, e daí quando eu tava passando na esquina tinha uma gurizada. E a gurizada falou, Pai do Senhor, irmão. Mas não deu uma paz do Senhor de uma forma legal, deu meio que pejorativo, meio que pra folgar, né, cara? Os caras queriam folgar em mim. Então, cara, eu já tinha uma dificuldade, cara. Eu já tinha uma dificuldade porque eu tinha um pouquinho de complexo de inferioridade, sabe? Porque eu não me acho bonito, mas naquela época, meu Deus do céu, cara. Eu era um bichinho da goiaba, cara, eu era muito feio. Feio. Mas hoje Deus te abençoe. Hoje o Espírito Santo, ele um coração alegre formoseiro, né? Então, eu me lembro que, cara, eu já tinha toda essa dificuldade, sabe? De ser rejeitado pela gurizada mais velha, assim.
E daí eu tava passando, daí eu ouvi ele falando daquela forma pejorativa, meio que para me humilhar. E, cara, me senti muito mal, né? E daí o que eu fiz? Eu fui pra igreja. E quando eu entrei dentro da igreja, cara, a igreja ali no Umbu, sabe? Eu me alegro bastante. Eu me lembro, era a Igreja Apostólica do Brasil, cara. Eu sinto porque foi essa igreja, cara, que ela construiu o meu caráter. Me ensinou muita coisa, sabe? Então, se hoje eu sou uma pessoa melhor e estou melhorando a cada dia, cara, teve esse dedo desse ministério na minha vida. Eu não posso desonrar isso. Sim. Então, eu me lembro que daí, entrei na igreja, cara, e comecei a chorar. Mas eu chorei e eu não conseguia parar de chorar. E eu digo pra Brenda muitas vezes, cara, eu sinto falta disso, sabe? Sabe, não sei mais, já chegou a entrar num culto assim, que a única coisa que foi chorar. Chorar. É aquele choro, sabe, cara, de soluço, sabe? E cara, só que é aquele sentimento, cara. Aquele sentimento aquele soluço, aquele choro, sabe? Que tá lavando a tua alma, é o melhor choro que existe, cara. Eu me senti confortável na igreja. Eu me senti amado por Deus, sabe? Parece que toda aquela rejeição que eu sofria, cara, eu tinha 12 anos, eu tava na quinta série. E quinta série, cara, quinta vida de uma quarta série, pra quinta série é terrível. Tanto que a quinta série permanece no homem quase que eternamente. Aí o cara faz essas pegadinhas de quinta série, o cara faz brincadeira de quinta série, que tem humor da quinta série. Então eu tava na quinta série. Eu acho que o que eu mais lembro no meu colégio era na quinta. Na quinta série, cara. Quinta, sexta série, é só ler que eu consigo lembrar isso. É só reganho, brincadeira, fundão. É que tu se descobre, porque tem uma galera que rodou e não passou pra ser. Então os que rodaram estão ali só pra, sabe? Daí tu entra de quarta série, novinho, crente. Daí tu começa a se apaixonar porque, os caras são estilosos, os caras são legais, os caras são bomba. Sabe? Então, cara, quando eu entrei naquele lugar ali na igreja, eu só sabia chorar. Só chorar. Eu lembro até agora que eu tomei uma decisão naquele dia. Meu líder de jovens, Michel Couto, co-pastor Michel Couto, Deus abençoe a vida dele, vai estar assistindo. Eu me lembro que ele falou, Léo, por que tá chorando, cara? O que houve? Ele ficou preocupado. Porque não era normal, um guri de 12 anos chorando desesperado, assim, ranhento e limpando. Até hoje eu choro e já tô limpando. E eu me lembro que ele sabia que era o Espírito Santo. Ele falou, cara, isso aí é o Espírito Santo na tua vida, Deus está te tocando. Deus está te tocando porque tem uma chamada para ti. Daí eu falei, cara, se ele tem uma chamada para mim, eu quero me batizar. Daí, tá, a gente vai conversar com teu pai, vamos passar por um estudo e tal. Eu falei, não, eu quero me batizar hoje. Daí falaram, não tem como e tal. Eu me lembro que o culto da matriz principal era no domingo, às 4 horas do domingo. Então lá tinha um tanque. Eu me lembro que eu não avisei meu pai, minha mãe, não avisei ninguém. Nem meu pastor sabia. Eu cheguei meu pastor, eu quero me batizar, eu vou batizar. Meu pastor Olívio. Ele falou, amém, mano, então vamos batizar. Eu fui lá, peguei uma roupa emprestada, uma toalha emprestada. Quando veio, foram chamar no culto, né, pra ver quem é que ia se batizar e tal. Eu fui. Minha mãe e meu pai não conseguiram nem ver me batizando direito. Porque eu fui pro tanque, batizei e falei, cara, é uma coisa que eu quero decidir, vou me batizar. É uma coisa que eu quis na minha vida e que ela chama deu muito. Mas, cara, ali foi o primeiro contato que eu tive com o amor de Deus na minha vida, sabe? Nós vamos estar falando um pouquinho mais depois de muitas coisas que aconteceram, cara, porque a gente tem esse contato com o amor de Deus, só que, cara, depois acontece muita coisa, entendeu? Muita coisa acontece na vida do cara. Só que o amor dele permanece o mesmo, sabe? Daí foi onde que eu batizei e aonde que eu lembro que eu falei, cara, agora eu vou ganhar o mundo para Jesus. Era esse o pensamento, sempre tinha um pensamento muito evangelístico, sabe? Sim. Eu falei, cara, vou ganhar o mundo pra Jesus. Agora é comigo. Agora é comigo, agora eu não quero saber, cara, o inferno vai esvaziar. Era essa a mentalidade que eu tinha, né? Agora você é uma marreta de Jeová, estilingue do Espírito Santo, eu fui nessa pegada, sabe? Eu quero ser isso aí. Eu me lembro que tinha o pastor Mylon, um baita amigo meu. E daí eu me lembro que ele chegou assim, Léo, vamos lá, vamos ganhar alma, vamos fazer as coisas e tal. Ele, vamos cara, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu tava muito empolgado. Até hoje ele se lembra quando eu falava que a gente ia descer com os pontos de pregação, ia ganhar alma, ia fazer, sabe? Até hoje ele comenta comigo desses dias, sabe? E cara, foi ali que minha paixão pelo Senhor Jesus acendeu. Mas também foi ali que a paixão se desfez muito rápido. Foi um fogo de palha. Porque às vezes a gente quer muito, mas a gente não sabe que o diabo vai vir ali, né? Vai vir. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, o diabo quer destruir, né? Ele não quer deixar tu ter o teu ministério, ele vai atacar. Ele vai atacar de todas as formas possíveis, cara, quer destruir, sabe? E também, cara, naquele período ali, cara, eu me lembro que
Que daí com 12 anos, até perto dos meus 13, coisa de um ano, assim, sabe? Meses, assim, cara, eu acendi uma chama incrível. Eu pregava na escola dominical, cara. Minha primeira pregação na escola dominical, com 12 anos, eu preguei sobre, olha que legal, eu preguei sobre Davi e Golias, porque a gente sempre prega a mesma ministração pra mim, que eu acho que a maioria quer, é Davi, cara, é Golias, derrubando gigante. Só que, cara, a ministração, ela levou num manto diferente. E por incrível que pareça, essa mesma ministração que eu ministrei com 12 anos de idade, é a mesma ministração que eu ministrei agora, há uns 3 anos atrás, no retiro da igreja. Sabe? Que foi uma das melhores ministrações da minha vida. Foi uma ministração poderosa, cara. Daí eu me lembro que, até hoje, cara, às vezes eu encontro o Lucas, tá ligado? O Luquinhas, nosso baterista. Daí eu encontro ele e ele fala, cara, aquela lá foi a melhor ministração que eu já ouvi na minha vida, ele fala, sabe? E foi a mesma ministração de quando eu tinha 12 anos, cara. E a primeira vez a gente nunca esquece. A primeira vez, eu ministrei poucas vezes, né? Mas a minha primeira vez. E ministrou bem, cara? O último tu ministrou bem? Foi Davi. Falei, Davi, eu acho que é que é o pequenininho ganhando grandão, o cara é pequenininho, cara, não, sou pequenininho, vou ganhar do grandão também. Aí foi sabe? A primeira também, né? Cara, foi bem assim. Daí eu me lembro que daí foi a minha ministração. Daí, cara, eu descobri ali que, cara, eu tenho uma chamada pra palavra, né? Só que daí com 13 anos, cara, foi onde que começou já meter o dedinho dele. Já sabia o que era teu ministério? Já sabia, cara, que era palavra. Tu nunca tentou outra coisa assim, sem ser ministrar? Cantado, às vezes o cara meio que brinca assim, mas cara, não Aquilo ali... é palavra. É palavra. Quando eu comecei a ver, cara, cara, canção, eu sou apaixonado, por que pareça, eu sou apaixonado por música, eu escuto tudo, cara. Tudo eu escuto. Gosta. Cara, hoje meio-dia eu tava escutando forró gospel. Cara, eu gosto de tudo. Eu sou apaixonado por música, pela arte, pela música, rap, tudo eu escuto, assim, eu sou apaixonado pela música, sabe? Ainda mais quando fala de Deus, quando toca em assuntos da sociedade, eu sou apaixonado. E dança, cara. Eu não danço, cara, mas eu tento dar uns passinhos. Eu acho lindo dança, cara. É uma forma que... Eu sou dos mais, não sei se no meu ministério, mas como líder de jovens submersos, sempre falei muito pro pessoal sobre a dança, sempre exaltei muito a dança, cara. Porque tu tá adorando a Deus com o teu corpo, sabe? E eu acho lindo isso daí. Eu podia estar sentado, parado, olhando, cara, tu vai ter que me ajudar, porque às vezes eu vou pegar uma linha nada a ver, eu vou indo. E daí, às vezes eu olho ali e as pessoas dançando com sabe? Se expondo, dançando, fazendo gestos, chorando, sabe? Eu falei, cara, é isso aí. Eles entenderam que é com corpo, alma e espírito. É amar o Senhor com todas as tuas forças. Eu sou apaixonado pela dança. Sim. E ali quando tu disse que nos teus 13 anos ali, né? Depois tu se desviou daquele tempo ali? Aí, bom, eu tenho que sempre pegar assim, porque eu vou nas conversas. Cara, e eu lembro que daí, o que aconteceu? Eu comecei a ver uma gurizada fumando maconha, tá ligado? Quando eu comecei a ver a gurizada fumando maconha, eu me lembro que eu achava meio que estranho, mau cheiro da maconha, essas coisas, não quero isso daí. Mas, cara, eu comecei a andar com a cruzada da quinta série, comecei a andar com um pessoal diferente e tal, e comecei, cara, a fumar maconha, cara. Eu experimentei uma vez nos fundos da casa de um amigo meu. Com 13, 14 anos? Com 13 anos, cara, tomei um baseadinho. Daí, eu não sabia disso. Não, é que tu vai saber um monte de coisa, cara. Daí eu fumei o primeiro baseadinho, cara. Daí eu fumei ali, e daí eu não senti nada. Mas no segundo, cara, eu senti que, cara, isso aqui é uma vibe muito boa, sabe? E comecei a fumar, cara. Só que o engraçado é que eu comecei a perceber que eu tava fumando pra fugir de uma realidade, cara. Mas eu não tinha uma realidade ruim, Mike. Porque a minha mãe sempre foi uma mãe boa. Meu pai sempre foi um pai bom. Sempre fui de família boa. Só que eu queria fugir de uma realidade. Porque talvez eu não estava me encontrando, sabe? Eu não sabia se eu queria Deus, eu não sabia se eu queria o mundão e... Eu acho que essa idade é bem difícil, né? Cara, a idade pega bastante jovens, né? Cara. É bem difícil ali, o cara tá na igreja ali nessa idade ali... 12, 13 anos é muito difícil, cara. É bem difícil. Bem difícil. Daí, cara, foi quando eu fui baseado, fumei dos meus 13 até os meus 17, cara. Mas eu não fumei como normal, fumar pra... Não, cara, eu comia maconha.
Eu comia maconha, cara, eu era demais, eu acordava de manhã, meu pai e mãe sabem hoje, eu contei pra ele testemunho. Mas eles não sabiam, né? Não. Nunca descobriram? Não, eles tomavam uma bunda. Cara, acho que meu pai batia, Ele bateria, o que ele tá pensando, rapaz, sabe? Ele me dava uns tapinhas assim, não, porque, cara, é atitude de proteção, de falar, cara, que tá vendo a tua vida, isso é droga. Tá na igreja, entendeu? E, cara, eu vou dizer uma coisa pra ti. Acredita que mesmo eu fumando maconha, cara, eu ia pros cultos? Eu ia. Só que sabe o que eu fazia? Cara, eu tenho uma alma evangelística. Porque eu me lembro que eu levava... Eu não vou citar o nome deles aqui também, porque também era maconheiro. Mas, cara, eu me lembro que... Os guris que estão assistindo, sabe? Eu me lembro que eu levava 5, 6, 7, 8 pra igreja. 8. Vinha uma cambada de gente pra igreja, sabe? Depois nós saía bolando baseado. Assim, fumando, assim, bem brincando. Mas por que eu levava? Eu sempre digo assim, ó, eu levava porque eu sabia que, de alguma certa forma, eles estavam com o mesmo problema que o meu, ou pior. Então, eu tinha uma irmã, cara, a irmã Marta, eu amo muito a vida dela mesmo, que geralmente no final do culto, ela levantava um espírito de profeta, uma profetisa da igreja, e ela entregava uns mantos, cara, que dava medo. E daí se eu tivesse com eles, não era pra mim, era pra eles, sabe? Eu pensava assim. E daí eu me lembro que quando pregava um Apocalipse também, quando pregava um Apocalipse assim, já tremia na base, assim, eu tinha pavor que pregasse Apocalipse. Sério, cara, porque eu achava que o Jesus ia voltar naquele momento, ia vir pro inferno, então... Ele ia ficar. Eu falei, se abrir Apocalipse aqui, eu já vou pra rua, entendeu? Vou pra rua, não, vamos pregar João 3,16, Deus amou o mundo, né? Que ia pregar ali, que Jesus está voltando. Daí eu lembro que eu ficava muito com medo dessas coisas, sabe? E a igreja que eu era antes, ele vivia num ambiente muito profético, muito de profetas, assim, muito de revelação, assim, de semente, assim. Então eu tinha muito medo disso, né? Então Tá. Daí quando eu vi, cara, eu comecei com maconha. E, cara, nesse período que eu fui maconha, foi um período que, eu vou dizer pra ti, eu não sofri mais. Porque talvez eu podia vir com testemunho aqui, dizendo assim, cara, eu sofri, foi difícil. Não foi. Minha vida andou, voou. Juro pra ti, cara. Que voou, eu comecei a trabalhar, ganhar um dinheirinho bom, sabe? Meu tio era empreiteiro, eu trabalhava com ele nas obras de vez em quando, sempre fui muito, trabalhei cedo, sempre fui muito trabalhadorzinho. Daí, eu lembro que e colégio, sabe? Daí na minha mente as menininhas, os gurizão, e fiquei popularzinho na sala de aula, andava com os caras... Já não era mais feio, já. Já não era mais feio. E cara, e daí comecei, cara, a ficar meio que popularzinho no colégio. Mas não sou popular, cara, mas tipo, mudou a minha visibilidade mudou, sabe? Porque daí eu comecei a andar de uma forma diferente da forma que o mundo queria que eu andasse. As pessoas já te olhavam de outra forma. Sim, cara, porque agora tu tá no padrão deles. Sim. Antes eles te julgavam, né? Sim. Ali, quando tu se torna no padrão do mundo, e sabe, tu é pá, tu tá bancando, tá fazendo. O problema é quando tu decide seguir a Deus, cara. Daí eles começam a ver tu como um quadrado. Vão te julgar. E daí que eu não sei. E daí minha vida melhorou, cara. Quando eu saí da igreja, o cara vai ao contrário, né? Mas melhorou, aparentemente melhorou, sabe? E como muita pessoa que estão assistindo aí, cara. Mas é isso que o diabo quer que tu ache. Uma ilusão, cara. Que aquilo ali vai, agora sim. Agora bombou. Eu já ouvi várias pessoas que saíram da igreja ali falar, sai da igreja e agora tudo tá fluindo. Uhum. As coisas dão certo, mas logo ali, mais na frente já... Porque tu não tá vendo, né? Então certo. E quando a gente é escolhido de Deus, por mais que a gente queira fugir, a gente não consegue. Não consegue, cara. Porque é isso aí. Ele ama. Sim. É um Deus que morreu de braços abertos. Sim. Sabe? É um Deus que está sempre esperando a gente. Né? E tanto que a última palavra dele foi: Pai, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Sabe? E eu acho que ele ainda diz isso. Cara, perdoa o Léo, ele não sabe o que ele está fazendo. Cara, tu não está sabendo. Então, cara, então, o que aconteceu? Daí quando eu entrei para esse mundo, eu tinha um grande problema comigo. Que hoje eu vejo que não é um problema, é uma coisa boa. Que eu sempre fui muito comunicativo. Muito. Eu posso sentar em qualquer lugar, cara. Eu puxo assunto com a pessoa, eu converso. Eu amo aquela pessoa e já conversa ali, já desenrola. E daqui a pouquinho estou morrendo de uma piada. Porque eu gosto, a comunicação, cara, eu acho que é de Deus, cara. Sabe? E daí eu lembro que eu fazia muita amizade. Eu fazia amizade com um aqui, um ali. Então, de tanto fazer amizade com essas pessoas, às vezes tinha uma certa importância ali no meio daquela sociedade de agorizada, comecei a ser conhecido também, sabe? E, cara, voei.
Daí, só que o que aconteceu, cara? Eu tinha alguns momentos da minha vida, alguns lapsos, que eu via, cara, que a necessidade de Deus. Só que eu não dava o braço a torcer para mostrar que eu precisava dele. Sabe? Quando o cara se desvia, o cara sabe que a solução para aquele problema é Deus. Só que o cara não dá o braço a torcer. É verdade. Não dá. Sabe? O cara não dá, por quê? Por causa que, cara, eu tô no controle da minha vida, eu posso, eu consigo, sabe? A gente fica no eu, no humanismo. Antes de eu me converter foi assim, eu falei, só vou voltar pra igreja quando eu estiver bem. Se não estiver bem, não vou voltar, porque daí o cara só volta quando tá mal. E faz, por incrível que pareça, parece que eu nunca ia voltar, então. Eu porque na pior. Aí só piora, assim. Só afunda, né? Eu me lembro que daí, cara, o que aconteceu comigo? Eu tava fumando baseado com um gorizado, daqui a pouquinho vinha uns tiros pra cima, e porque queriam pegar aqueles guri, e eu tinha que sair correndo. Eu vi, cara, muita coisa terrível, sabe? Só que, cara, eu achava que aquilo era a minha vida. Porque eu comecei a achar que, cara, eu acho que eu posso me tornar que nem eles, sabe? Eu lembro que uma situação que eu vi a mão de Deus na minha vida foi um dia em que eu tava num certo lugar e eu tava com mais de 5 amigos meus. E daí eu tava ali só pra tomar um banho e largar. Eu lembro que uns caras com umas armas, cara, pra matar todo mundo e tal. E eu, cara, como assim, cara? Eu não sabia de nada, eu nunca fui de me envolver em nada, sempre fui tranquilo, sempre fui muito amigão do povo e tal. O ministério do vereador, sabe? Sempre, dá tapinha nas costas, comemorar, sabe? Sempre fui bem tranquilo, pessoal. Aquilo me apavorou. Eu lembro que todos apoiaram uma tunda, cara. Saíram com o rosto sangrando e tal. Tava junto? E apanhou? Não tocaram o dedo em mim, cara. O cara passou por cima de mim, tipo assim, deu um passo pra assistir que eu não tava ali, sabe? Eu lembro que tinha um amigo meu, que ele botou assim a cara assim, começou para mostrar no céu, começou assim a rezar, sabe? Porque ele ficou apavorado, cara, nós vamos morrer. Os caras engatilharam a arma pra matar a gente. E, cara, eu ali, eu falei, cara, eu só vou confiar em Deus. Aí eu me lembro que eles chegaram assim, tá, Gustavo, não largue daqui. Só pra dar um susto, sabe? E eu larguei correndo em zigue-zague. Apavorado, se der alguma coisa, eu tô em zigue-zague. Sabe, cara? Ô meu, e eu comecei a ver que nesse momento, cara, Deus tava comigo. Verdade, cara? Não, sério, eu em zigue-zague porque eu achei que eles iam tirar, cara. Era muito fácil fazer o que fizeram pra gente. Só que desde aí eu vi a mão de Deus. E um deles, meu, é o que tava comigo, era o Leandro, um bruxo meu. E, cara, ele se converteu, cara. Pô, deixa eu te falar aqui rapidinho. Que às vezes a gente tá num lugar errado, não é errado. Porque tem muito disso, cara. Deus não quer que tu tá ali. Claro que não. Tá ali porque tu tem o teu... Toma uma decisão de estar ali. Como é que fala? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Porque o meu primo foi assim, meu primo tinha largado tudo. E ele só andava com as mesmas pessoas que ele andava antes. Mas ele já não fazia mais nada, ele não queria mais, ele estava até indo para a igreja. Só que ele estava no meio deles e mataram, por matar os caras lá que estavam com eles, ele acabou no lugar errado. Olha aí, tá, entendeu? Porque quando Deus ele fala assim, toma a tua cruz e siga-me, quando ele manda a gente seguir ele, cara, uma parte muito legal é que ele fala assim, eu posso me despedir dos meus pais, eu posso, sabe, enterrar os meus pais, eu posso... Deus diz, cara, não, vamos. Aquele que quer me seguir sob a mão do arado, uma coisa assim, não perdi um pouco o contexto, mas ele fala, cara, deixa tudo. Vamos pegar a canção do Morada, né? Deixa os barcos nos cais, deixa as coisas para trás, só me segue. Quem quer me seguir, a partir de agora, esquece o passado, entendeu? Quando eu falo de esquecer o passado, cara, não tô falando de excluir as amizades. Mas falando, cara, a vida que tu vivia, tu não vive mais. Então a maneira que tu vai falar já não pode ser a mesma, os lugares não pode ser mais o mesmo, entendeu? Porque senão vai te influenciar a viver nos mesmos erros, tá ligado? Eu hoje, se eu voltar a andar com a grande parte da gurizada e curso, eu vou fumar maconha de novo, Mike. Sabe? Eu vou, por quê? Porque eu sou ser humano, sou falho. Então, o que eu tenho que fazer, cara? Vai me afastar? Não, cara. Eu vou ficar perto de Deus. Entendeu? E vou fazer a vontade de Deus e orar e ficar no meio dos meus amigos, quem eu posso, para ganhar eles para Jesus. Sim. Sabe? Então, o que acontece? Então, eu comecei a ver alguns lapsos, algumas coisinhas, cara, que eu comecei a ver a mão de Deus na minha vida. Muito forte, comecei a ver a mão de Deus na minha vida, ver milagres, algumas coisas que estavam acontecendo. Só que, cara, essa aqui, Maria, o que mata tudo, eu não tive nada. Sabe o que eu sentia só? Eu não tive problema. Ó, eu tinha dinheiro, tava com um dinheirinho bom, sempre fui dia dar copinha de marca, sempre fui dia dar bem. Tinha dinheiro, eu tinha uma certa faminha,
tinha ali os contatinhos, como o pessoal fala, tinha os contatinhos, tá ligado? Tinha os contatinhos, tinha os amigos certos, tinha as coisas que eu queria, cara. Tô um jovem, cara, tenho 15, 16 anos, tô voando, eu tenho o que eu quiser, entendeu? Só que eu sentia saudade de Deus. Um vazio? Não sei se era, eu não sentia um vazio, sabe? Vamos dizer que era um vazio, mas, cara, saudade. Cara, eu tinha uma sensação de saudade. Cara, eu colocava um louvor, eu chorava. Saudade. Eu não estava mal, Mike. Eu tinha saudade. Saudade. O que fazia na igreja? Cara, foi muito pouco, entendeu? Foi 12 aos 13. A saudade do quê? Daquele amor que eu senti quando eu entrei. Aquele amor. Porque, cara, nada era igual àquele amor. Nada. Eu senti saudade daquele amor. Sabe o que eu fazia? Que eu comecei a fazer com 17 anos, eu me converti, tá? Então, com 16 para 17, eu trabalhei numa empresa, né? E quando eu trabalhei naquela empresa, eu fumava maconha e tal, só que sabe o que eu fazia? Eu jejuava, cara. Eu jejuava das 6 da manhã até as 6 da tarde, eu jejuava. Mesmo não estando na igreja. Mesmo não estando na igreja, jejuava e orava, Deus me tira disso. Eu sinto saudade de ti, Deus. Eu só jejuava e fazia isso aí. Sinto saudade, me tira. Entregava o jejum 6 horas da tarde, 6h30, bolava um baseado e fumava. Tá ligado? E era assim. Eu jejuava da meia-noite ao meio-dia, e daqui a pouquinho, no horário de pausa do meio-dia, entregava o jejum, ia pra praça fumar maconha. E sempre orando, cara. É por isso que eu não julgo ninguém. Se hoje vier alguém, eu não julgo, cara. Eu acredito na obra de Deus na vida de todo mundo, mano. Talvez foi isso que te trouxe, né? Porque mesmo tu não sabendo que era errado, tu continuava, mas sabia o que era certo, né? Eu queria Jesus. Eu queria, mas tu não tinha forças pra dar. Eu não tinha, cara. Eu não tinha força nenhuma. Mas foi bom que tu nunca desistiu. Né? Nunca desisti. Eu sentia falta dele, sabe? Porque ele é doce. Ele é manso. Ele é suave. E eu não tinha um cargo de peso dizendo, cara, eu vou pro inferno. Eu tinha uma mentalidade dizendo, cara, eu não vou pro céu. É diferente, cara, sabe? Porque um monte de gente tem medo, cara, de ir pro inferno. E na minha mentalidade, cara, não é que eu não tenho medo de ir pro inferno, eu tinha medo de não ir pro céu. Eu sei que parece estranho, mas, cara, eu não quero ficar longe dele. E eu tô longe dele. Era a minha mentalidade. Então, o que eu fazia? Eu orava. Eu lembro que eu orava, lia a Bíblia, cara. Eu acho que naquele momento eu lia a Bíblia toda, sabe? Eu lia a Bíblia de capa a capa toda. Eu lia a apostila e estudava e lendo, porque eu tinha que me aproximar de Deus. Daí eu lembro que com 17 anos eu fui para uma outra empresa, trabalhei 16 a 17 nessa empresa, depois com 17 indo para 18, onde foi minha conversão, aí que foi quando eu estava nessa empresa e eu estava ali trabalhando e tal, e eu me lembro que eu comecei a chorar no serviço, era uma metalúrgica, eu comecei a chorar, eu chorei, cara, do nada, comecei a chorar, e eu me lembrava daquelas lágrimas, porque foi um tempo atrás, quando eu entrei numa igreja chorando, você lembra? Eu entrei numa igreja chorando e tal, com 12 anos de idade. Eu tava chorando também de novo. Eu fui pro banheiro, cara, dobrei meu joelho assim e falei, Deus, se é tu muda a minha vida agora, me abraça. Naquele momento trabalhando. Falei, trabalhando. E quando eu dobrei meu joelho, cara, no banheiro do serviço, eu senti o abraço de Deus nas minhas costas, um calor, um fogo, cara. Aquilo tão forte que desde aquele dia, cara, eu tive muita luta, Mike. Vou falar tudo do dia, cara. Porque eu posso vir aqui e só contar vitória, cara. E eu vou contar muita vitória. Mas eu sou um adolescente que queria servir Jesus, mas teve que servir ao mundo também. Sim, e pra ver como isso valeu a pena em ti, né? Tu orava, e tipo, tu te converteu no banheiro do teu trabalho. Ali, naquele momento ali. Tu não precisou ir numa igreja, né? Não, cara. Às vezes a gente não precisa ir numa igreja para se converter. Não. Às vezes a pessoa ouvindo teu testemunho pode se converter lá dentro. Cara, a pessoa... Cara, Juliano, se tu der uma brecha pro Senhor Jesus Cristo, ele entra, ele faz morada, ele limpa a casa, ele arruma, ele faz tu um novo ser humano, uma nova pessoa, uma nova identidade, cara. Tu sai falando diferente daquele lugar. Eu entrei para aquele banheiro, cara. Eu senti o abraço do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu chorei. E banheiro, cara, é uns 30 funcionários. E banheiro de homem, irmão. Não é um banheiro agradável, não é que nem de mulher, né? Não é muito legal. Homem é porco. E eu me lembro, cara, de empresa, pelo menos. Sim. Daí eu me lembro, cara, que eu tinha no chão, eu dobrei meu joelho, chorei. Eu falei, a partir de hoje, eu nunca mais vou fumar maconha, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Eu falei assim, não quero mais, quero tu, Jesus. Limpei minhas lágrimas. E eu me lembro que meu pai fez um culto no final do ano. Foi 2017 esse mês. Não, 2017 não, eu tinha 17 anos. Eu me perdi nas datas, mas eu tinha 17 anos, isso eu sei.
Meu pai fez um culto de virada de ano. E meu pai é pastor. Eu lembro que você, gente, eu quero convidar você para vir aqui na frente, né? Para que, se você quer declarar algo para o Senhor Jesus, eu sinto falta disso, cara. E se você quer declarar algo para o Senhor Jesus, porque hoje a gente bota tudo em papel e caneta, tá ligado? Tipo, meus planos para 2024, coloca no papel. Cara, não tinha plano nenhum. Meu plano foi, cara, vamos lá na frente, vou falar. Peguei o microfone e falei, pai, posso falar? Ele fala. Peguei assim, olhei para a igreja, olhei para meus amigos, que eu, evangelista, pai. Tava ali uns 2, 3 ali comigo. Sempre levei gente para a igreja. Eu tava ali, quando eu peguei o microfone, falei assim, vou chorar, cara, por exemplo. Eu peço perdão para toda a igreja. Eu peço perdão, e tinha um amigo meu, muito amigo meu, que eu pedi perdão para ele. Ele vai se lembrar. Eu falei assim, cara, eu te peço perdão porque eu errei contigo, dando um mau exemplo. Falei isso aí no meio da igreja, assim. Olhei pro meu pai e falei, pai, eu também peço perdão para ti, pai. E eu olhei para Jesus e falei, Jesus, a gente tem um ponto de referência do céu, né? Jesus, mas ele está do nosso lado. Jesus, eu peço perdão para ti, mas de agora em diante eu estou voltando. Aí a igreja, glória a Deus, aleluia e tal, sabe? E eu me lembro que eu voltei, cara. E desde que eu voltei, acendeu uma chama no meu coração. Que o inimigo tentou, está tentando e vai tentar apagar sempre. Sim. Mas aquela chama, cara, ela foi uma brasa viva, ela foi uma sarça ardente, um fogo que arde continuamente no altar, sabe? Eu me lembro que aquele momento ali, cara, foi que eu tomei posse. Decidi, cara. E Jesus, ele é comigo até hoje. Embora teve outro processo que a gente vai estar falando, mas eu quero só comentar contigo assim, que a partir dali eu falei, cara, vou ser pregador. Sabe o que eu fiz, cara? Eu me lembro que o meu pastor, que foi um dos maiores incentivadores do meu ministério, pastor Olívio, assim, bem, quando eu tinha 17 anos, 18, ele falou, tá bem, tá tendo tu prega. Eu falei, cara, acabei de me converter, vou pregar, né? Não sei se eu prego, como é que vai ser. Eu me lembro que eu preguei, cara. Deixa eu lembrar a mensagem, eu lembro das mensagens que eram das cenas. Consegue lembrar? Eu me lembro que eu preguei igualzinho o Marcos Feliciano, pai. Eu imitava ele em tudo, porque eu falei, cara, tem uma referência, né? Eu imitava o Marcos Feliciano, cara. Eu orava assim, eu pedia para os irmãos, dá mão para irmãos, atravessa essa faixa de Gaza, porque ele falava nas pregações dele, sabe? Eu, Senhor, põe um anjo na porta, 2 aqui no altar, e quem tiver que seja batizado agora. Eu fazia igualzinho o Marcos Feliciano, tá ligado? Igualzinho, porque, cara, eu queria pregar, eu sempre achei ele um grande pregador. Eu falei, cara, eu quero ser igual a ele, cara, né? Eu falei, cara, eu vou pregar um dia de Gideões e missionários, cara. Sabe, só que daí eu comecei a pregar e comecei a ver, cara, é isso que eu quero. E um dia eu conheci um pastor, cara. Um pastor que me ensinou algo que mudou totalmente a minha mentalidade sobre pregação. E daí eu não queria mais ser o Marcos Feliciano. Eu queria ser o Leonardo. Sabe? Foi o pastor Nelson, cara. O pastor Nelson, conheci ele, eu tinha 18 anos de idade. Eu já tinha uma grande... 18 para 19, tinha uma grande frequência. 18 anos. 17 para 18, 17 para 18, você 18. Eu lembro que o pastor Nelson, ele nos ajudava, ele sempre deu o seminário. Só que eu até hoje sou apaixonado pelas mensagens do pastor Nelson. O pastor Nelson é vivo. Cara, aquele homem pregando. E, cara, eu comecei a anotar. Eu digo que ele é um dos meus professores, cara, mas nunca ele sentou comigo numa mesa e me ensinou. Mas ele é meu professor. Sabe por quê, cara? Porque ele me dava conselhos pós-culto. Ele conversava comigo. As pregações dele eu engolia. Cara, nas pregações dos nossos pastores eu sento e eu engulo. Sabe? E, cara, eu engolia aquela comida para pastor Nelson e tal. E eu comecei a mudar meu jeito. Comecei a ser o Leonardo. Quando eu comecei a ser o Leonardo, que eu engoli o Leonardo, cara, eu comecei a... Não vou dizer que eu explodi, que, cara, eu era muito manso no ministério, mas eu explodi na questão, tipo... Para um guri que não pregava em lugar nenhum, cara, eu comecei a pregar em São Leopoldo, Esteio, Gravataí, eu comecei a ir para Bagé, eu comecei a ir para outro lugar, ir para outro, daqui a pouquinho estava em São Paulo ministrando, daqui a pouquinho, cara, eu comecei a ministrar em um monte de lugar, cara, tá ligado? Comecei a ministrar em um monte de lugar, e o mais lindo, cara, sabe o que era? Era multiforme graça, cara, olha que lindo, eu estava pregando numa igreja tradicional, no outro final de semana eu estava pregando na igreja do Véu, tá ligado? Na outra semana eu estava pregando numa igreja que não tinha doutrina nenhuma, né? Essa questão, não sei como falar direito aqui, mas tinha nenhuma doutrina. Daqui a pouquinho outro, cara, eu pregava em qualquer lugar, me adaptava com o ambiente, estava ministrando em qualquer lugar, cara, e queimava. Eu me lembro que eu falava assim, Senhor, eu quero 3. Eu tinha uma ousadia que hoje, né? Mas eu me lembro assim, eu falava assim, Senhor, eu quero 3 pessoas que venham ao altar, Jesus.
e vinha aqui, vinha se converter. Cara, acontecia isso, cara. No final do culto eu não falava pra ninguém. No culto tinha 3 pessoas, 4, 5. Tu falava pra ti mesmo? Pra mim mesmo, cara. Pra mim mesmo. Eu falava, Senhor, esse povo não tem culpa dos meus pecados, me usa como instrumento nas suas mãos, que eu estou com a vontade de que as pessoas se convertam. Era assim que eu fazia. Sabe? E vinha 3, 4, 5. Daqui a pouquinho começou a vir pessoas dizendo, cara, eu fui curado na tua ministração. Cara, vem pessoa. Eu não sou cantor, cara. Mas eu lembro que antes de ministrar, como o profissional sempre fazia, eu cantava um louvor, cara. Como eu não. Cara, eu comecei a cantar, cara. E quando eu cantei, comecei a pregar. Chegou uma mulher no final do culto e falou, cara, eu queria me matar hoje. Eu queria me matar, sabe? E quando tu começou a cantar, cara, eu decidi voltar pra Jesus, cara, decidi. Cara. Eu até hoje falo assim, cara, ela falou, cara, se esse guri tá cantando, eu posso também cantar e voltar. Cara, mas ela voltou, cara. Voltou, sabe? E comecei a ver pessoas se curarem, cara. Não por causa do Leonardo, cara, mas um Jesus que restaurou e mudou alguém, sabe? Comecei a ver pessoas ser curadas. Comecei a ver, cara, que aquela pessoa que se achava insignificante, que começou a ter um significado. Deus me fez ter sentido, Mike. E tem um monte de pessoa, cara, que está assistindo e um monte de pessoa que não tenha um motivo de viver, que não tem um propósito de vida e que trabalha, come e dorme. Sim. Cara, e se descobrir o que Jesus pode dar, se descobrir o que Jesus pode fazer, cara, achou o maior tesouro. A Bíblia diz que tem um homem que achou um tesouro num campo, ele vendeu tudo que tinha, cara, e comprou aquele campo porque sabia o que tinha naquele campo era valioso. Quando a gente descobre o que Jesus é, a gente vende tudo que tem, a gente deixa tudo, cara, porque descobre que nele é tudo, nele é algo valioso. Eu fiz isso, cara. Eu comecei a pregar, comecei a fazer, daqui a pouquinho o pastor viu, cara, o Léo tá bem, cara, o Léo, né, amém, glória a Deus, e virei líder dos jovens, cara. Eu me lembro que o meu líder de jovens foi o Michel, depois foi o Vanilson, né? E todos eles eu falo um pouco com o Vanilson, falo um pouquinho mais com o Michel, mas cada um tem sua vida, né? Suas famílias, e eu digo que o tempo sopra as pessoas da nossa vida muito, sabe? Mas eu amo a vida deles, eu amo muito mais. O Vanilson é brother pra caramba, amo muito ele. E eu me lembro que ele sempre, o guri, pensa num líder de jovens fenomenal, era ele, cara. Um cara que buscava jovens, não ia no culto, ele ia na casa, né? Era 8 horas da puta, vamos lá, gurizada, vamos lá e tal. E na porta, sabe? Ele me incentivou muito, cara, a me tornar um líder de jovens, tanto que eu fui vice-líder dele, sabe? Eu ficava lá ajudando ele e tal, empenhando e tal. Daqui a pouquinho ele casou e ele foi morar pra outra cidade. Quando ele casou, foi morar pra outra cidade, foi uma lacuna que ficou. E quem é que tinha que substituir? O vice-líder, cara. Vamos lá, o Temer, né? O vice-líder. Aí eu fui lá, ele foi, cara. E quando eu fui, daí eu comecei a ver, cara, isso é bom. Isso é legal, eu comecei a ver que os jovens se motivavam, comecei a ver, cara, uma forma diferente agora, porque eu não estava só pregando, agora eu estava discipulando, sabe? Não é mais uma ministração de meia hora, era agora uma vida que eu tinha que ter de exemplo e passar para eles, para que eles viessem a viver, ter essas experiências com Deus também. Eu me lembro, cara, que daí eu comecei a conversar com eles e tal, e graças a Deus, cara, eu acho que no primeiro ano, cara, a gente batizou 9 pessoas. Talvez não seja muito, mas, cara, pensa comigo, eu era de uma igreja extremamente tradicional, sabe? E jovem, cara, é muito difícil o cara ganhar, sabe? E a gente ter esses 9 jovens batizando, no outro ano 8, no outro ano 7, sabe? O cara, pra mim era lindo. Se tu ganhar um, tu já tá... Se ganhar um, já é feito uma festa, não sei. Imagina 8, cara, imagina 8, sabe? Daí eu comecei a me lembrar, cara, que onde eu estava, que eu perco a linha, cara. Eu tava falando dos jovens. Tá. Cara, eu comecei a ser jovem, comecei a ser apaixonado por vidas. Me apaixonei por vida, por discipular, por cuidar, e tomei um desejo no coração. Eu falei pra mim na época, cara, eu quero cuidar de vidas, quero ajudar essas pessoas aí. Eu me lembro, cara, que eu tinha uma jovem na igreja que eu me lembro que eu passei na rua. E eu vi ela... A bolinha, não, a bolinha já vou comer já. Daí, não, então será na dele tá bom. Daí eu me lembro, cara, que eu via eles na rua, e se eu via eles cometendo algum erro que eu achava, eu não xingava, não fazia nada disso. Sabe o que fazia? Eu ia pra igreja, eu começava a chorar, Deus perdoa ela, Deus perdoa ele. Eu queria um amor, cara. Por as pessoas. Por liderança, por cuidar de vidas, cara.
Entendeu? Porque, cara, liderança tu não é que vai te mandar. Liderança é aquele que vai zelar pela tua alma. Aquele cara que vai... Cara, eu me considero demais uma pessoa muito motivadora. Se alguém tá do meu lado e não ser motivado um dia por mim, cara, que não conversa comigo. Porque eu motivo, cara, vamos, vai dar certo, vamos lá, vamos fazer, sabe, cara? Porque eu acredito nisso. Alguém acreditou em mim um dia, cara. Gosta, né? Sim. E claro, tem que empurrar essa coisada. Tu tem nada a ver agora aqui. Vai falar. Tu tem sonho de ser pastor? Eu amo, eu não desejo, assim, porque a Bíblia diz que é aquele que almeja o psicopata, né? Boa obra almeja, né? Então eu tenho um sonho de ser um bom pastor. Um dia eu brinquei com a Daiane, né? A Daiane, tu quer ser apóstolo? Brincando assim, eu falei, cara, eu só quero ser um bom pastor. Acho que pra mim ser um bom pastor, alguém que ama vidas, sabe? Alguém que cuida, alguém que pega do zero. E cara, eu vivi isso, cara. Porque eu me lembro... Não é qualquer pessoa que, tipo... tem pessoas que... você quer ser pastor, mas não pensa no cargo que é, né? Tipo, nem tu ama vidas, né? Cara, a pessoa pastor tem que amar, tem que amar a pessoa. Tem que amar a pessoa, né? Tem que ter o coração de Deus. Mais que, tipo, tu vai ali, tu é pastor daquela pessoa, e a pessoa te dá, tipo... Uma gratidão. Ali, não tá depois. Tem que saber lidar com a gratidão. Lidar com uma pessoa, não é fácil. Cara, não é fácil, mas é uma coisa que eu abracei e eu preparo a minha casa para isso. Dá pra ver que tu gosta, né? Eu preparo a minha casa para isso, eu preparo as minhas filhas para isso, eu preparo a minha esposa para isso, sabe? Eu sempre vou preparando elas. E na minha administração, tu vai ver sempre falando, cara, preciso de alguém melhor. Preciso ser o melhor marido, preciso ser o melhor pai, preciso ser, sabe? O melhor filho, sempre eu falo sobre isso, cara. Porque eu preciso melhorar, porque, cara, eu preciso servir pessoas, sabe? E eu quero ser um bom servo, bom pastor. Daí vamos lá. Eu me lembro, cara, eu comecei a amar vidas, e sabe o que eu decidi? Cara, quero amar mais vidas. Eu me lembro, cara, que eu vi um jovem se prostituindo, cara. Eu vi um gurizão se prostituindo, assim. Eu falei, cara, eu fiz uma coisa, eu falei, cara, não vou deixar. Né? Não deixei. Não impedi nada. Sabe o que eu fiz, cara? Eu fiz um projeto. Eu fiz um projeto que na época não foi aprovado pela minha liderança, né? Que era tudo muito novo. E o guri queimando, né? Meu coração queimando. Azar, eu ia... Cara, pra ter noção, quando eu saí fazer evangelismo na rua, eu ia nas bocas de fumo e falava... Batia palma, opa, tudo bem? Cara, quem é que cuida daqui, cara? É o cara que tal, me chamava. Cara, vem cá. Cara, posso orar pela tua vida? Eu só posso orar pela tua vida? Daí, sabe o que eles faziam, cara? Tiravam o boneco. Não, irmão, pode orar. Sempre, cara, nunca foi. Os caras sempre foram muito humildes, cara. Fala, ora. Porque sabe por quê? Porque eles sabem que precisam do cuidado de Deus, cara. E eu quero salvar muito a gente assim, cara. Por sabe que pareça. Os traficantes, essas coisas são... Tem respeito, cara. Eu acredito, né? Sim, eles respeitam esses... Cara, pode ser qualquer religião deles, mas eles sabem que, vem um irmãozinho aqui orar, tira o bonezinho e... Sabe, cara? E da boca que eu comprava. Tá ligado? Da boca eu comprava, o cara tava lá indo lá pra orar pros caras, meu. Mudança de vida. Sabe? E os caras baixaram porque viram uma transformação na minha vida, cara. Tá ligado? Viram uma transformação na minha vida. E daí eu lembro que, cara, o que eu fiz? Ah, vou ganhar alma pra Jesus. O que eu fiz? Trabalho de rua. Eu trabalho como morador de rua. E os teus amigos que tu tinha naquela época, se afastaram? Ou cara, na verdade assim, eu era um cara que tinha muitos conhecidos e poucos amigos. Sim. Mas eu era... Deixa eu ver, tem um que, tem uns amigos meus. O Leandro, que era bruxão, mas é o nome que se converteu. Ele tá crente, cara. Ele tá crente, lendo Bíblia, buscando a Deus, sabe? Ele é a esposa dele, assim, me alegro muito nisso. Daí tinha o Rafael, que a gente chamava, porque ele era taiado, sabe? E eu me lembro que ele se converteu, sabe? Ele andava contigo naquela época. Ele é a esposa dele, se converteram. Daí tem outros amigos meus também, cara, que ainda não se converteram, cara, mas eu creio que o Espírito Santo vai pegar, vai pegar eles, sabe? Então, não anda afastado, cara. Eu falo com eles, sabe? Eu vou lá, a gente me empresta uma roupa, ele me empresta uma, a gente, sabe? A gente tem essa amizade. Eu não consigo... Tem gente que vira as costas, cara. Eu não consigo, cara. Não consigo virar as costas pra ninguém, sabe? Daí eu cansava também. Eu comecei o trabalho como morador de rua. Cara, eu fiquei apaixonado por morador de rua. Eu sentava no chão e quase comia a marmita deles, assim, sabe? Não dava, sabe? Conversando, perguntava, cara, qual a tua profissão? O que tu tá fazendo aqui, irmão? Falava assim... E fiz, cara, uma galera se apaixonar por isso.
Eu fiz uma galera essa, mano. Tanto que um dia, o culto dos jovens, a gente tinha uma média de 20 a 30 jovens na igreja. Eu me lembro que por causa desse movimento, os jovens começaram a ir, começaram a ter cultos, nossos cultos começaram a ter 90 a 100 pessoas tendo cultos, cara. Uma igreja tradicional, cara, de bairro, era muito difícil, cara. Sabe? Hoje é uma nova leitura, e mesmo assim já é difícil, entendeu? Eu lembro que eu envolvia a gurizada, uma gurizada fazendo arroz, feijão, fazendo guisado. Eu lembro que tem um amigo meu, Éder, que ele era dono do mercado, e falou, Léo, ele me dava a chave do mercado. Léo, ó, toma a chave do mercado aqui, vou desligar o alarme a partir das 11 horas da noite, tu vem aqui, tu pega o que tu quiser, anota que tu pegou só pra mim, né, sabe, uma baixa. Me dava a chave do mercado, cara. A chave do mercado, sabe o que é isso, cara? Um nível de confiança, de caráter, sabe? É incrível, cara, eu amo aquele cara, meu. Pô, pena que agora, hoje, cara, eu acho que ele tá trabalhando ali no Super Santos. O cara é incrível, cara, um amigão mesmo de coração, sabe? A gente era amigão pra caramba. Tanto que um dia que ele pegava, sabe o que ele fez um dia? Ele pegou a van do mercado dele, que entregava rancho, ia comigo entregar, dava uns caras atrás, assim, ia comigo entregar comida pra morador de rua, cara. Um cara bom pra caramba, um cara amigão mesmo. Eu me lembro que eu comecei a entregar comida pra morador de rua e perguntava pros caras, meu, o que tá fazendo aqui? Cara, encontrei advogado, encontrei compositor, encontrei engenheiro na rua. Sabe? Sim. E eu falei, cara, o que tá acontecendo contigo, irmão? Daí ele falou, cara, eu perdi tudo, eu perdi minha família. Eu, por quê? Por causa da cachaça. Eu jurava que era por causa do crack, Mike. Sabe? Eu jurava que era por causa do crack. Jurava que era por causa da... Não, cachaça. Cara, incrível. Eu não sei como tá hoje, tá? Mas na época que eu ia pra rua, era cachaça, cara. E através da cachaça, eles perdiam tudo que tinham para perder, iam pra rua, daí eles começavam a usar outras drogas porque a dor aumentava, irmão. Sim. Pode falar o que for, cara. Pode falar o que for. Pode falar o que for, cara. Mas o que eu penso assim, ó? Eu penso que, cara, a cachaça destruía. A bebida alcoólica destrói, muito obrigado. A bebida alcoólica destrói, irmão. Destrói. Só que hoje não é mais cachaça pura, hoje é um uísque, irmão. Hoje é uma vodka com um energético, a gente não percebe, mas nós estamos se afundando nisso. Nossa geração está se afundando no kit. LSD. Então, cara, vamos acelerar aqui. Cara, então eu comecei a fazer trabalho com um morador de rua e me alegra uma coisa. Um era o seu Ageu, lembro o nome dele agora. Ele tirou ele da rua, né, e tem um outro amigo meu que se incentivou com isso. Me chamou na casa dele, o que eu posso fazer para ajudar? Eu falei, cara, eu entrego janta, eu entrego o café da manhã. E o cara ia entregar o café da manhã, irmão. O cara ia entregar o café da manhã. E eu me lembro que tiramos um cara da rua, seu Ageu. E aí ele ficou na casa desse irmão, depois esse Ageu foi para um sítio. Um que se deu bem. Depois nós fomos pegar outro, cara. Eu me lembro que nós pegamos um cara da rua assim, e ele falou, cara, eu quero ser salvo hoje. Me ajuda hoje. Eu falei, bora, sobe aí. Subiu no carro, cara. O cara fedendo, irmão. Subiu no carro. Cachaça? A tudo, cara. A tudo, só que o carro não era meu, azar. Daí eu subi, eu lembro que foi eu, meu pai, mais um irmão, nós fomos no centro de recuperação, larguei o cara lá. E o cara do centro de recuperação falou, cara, ó, pra deixar ele aqui tem que dar um rancho por mês, cara. Eu te dou. Não tinha R$1, cara, tá ligado? Porque quando eu dei, foi um momento que comecei a ficar, né, agora tem que sustentar esses caras, meu. Tá? E eu travado, dei um rancho, ele ficou, permaneceu, não sei, não tive mais contato, porque depois esse centro mudou, nunca mais falei com o cara. Mas eu comecei a fazer culto daí por causa desse cara em centro de recuperação. Ele levava teatro de jovens para o centro de recuperação. E daí, o que eu fiz, cara? Daí eu comecei me apaixonei por esse morador de rua, cara. Porque ele dava um presente, uma roupinha, um fazia bagulho com arame, sabe? Escreveu Leonardo, sabe? Eu ficava feliz demais, cara, sabe? Daí eu conversava com eles choravam. Chegou um tempo, cara, que eu tava andando assim na rua e às vezes eu me conhecia, de tarde, eu caminhando assim, cara, pra comprar alguma coisa. Ei, Léo! Eu ia, irmão, senta aí. Sentava, comprar um pastel, conversava, sabe? Porque eu nunca fui por força, cara. Nunca vai ser por força nem por violência. Mas o Espírito Santo, ele vem e trabalha, cara. E uma das obras mais lindas que o Espírito Santo fez, que eu acompanhei, cara, foi duas. Uma foi a cura de um cara que tava com um caroço muito grande nas costas. E ele se queixava de dor, mas ele não queria sair da rua. Como é que eu vou ajudar um cara desse, mano? O cara não quer sair da rua porque ele disse que perdeu a família, perdeu todo mundo. Não tinha mais motivo para viver. E ele tava com um caroço nas costas, tava esperando aquele caroço para morrer. Daí eu falei, cara, tu crê que Deus pode te curar? Tu crê que Deus pode te dar mais uma chance? Eu tenho que ir no Facebook.
Eu acho que eu tenho esse vídeo salvo. Ele, eu creio. Tá bom, então eu vou morar pra Deus te curar, cara. Aí eu falei assim, meu cara, mas sabe que Deus te curando, irmão, não vai trazer tua salvação. A cura é um caminho pra salvação. Eu preciso de Jesus na tua vida. Ele, eu sei, irmão, mas não tem motivo pra viver. Eu falei, tá bom, cara, eu vou orar pela tua vida, então. E eu lembro que eu comprei dele foguinho, acho. Eu lembro que eu orei por ele assim, cabelo aquele caroço, me despedi. Daí na outra semana eu fui ver se ele tava por lá. Não tava, eu fiquei preocupado com ele, assim. Daí eu fui olhar, ele tava no outro lado, numa igreja. E ele assim, chorando pra mim, cara, tu saiu de lá, eu dormi, quando eu acordei, sumiu um caroço, cara, um caroço muito grande, cara. Um caroço assim que levantava o casaco dele. E cara, muito obrigado por ter orado por mim e tal. Tava com um jovem, se é lindo, que não, acho que fazia uma semana tinha se convertido. Eu falei pra aquele jovem assim, cara, tu viu, Jesus te usou pra curar. Falei pra ele. Daí, depois ele é filho do cara que começou a fazer o café da manhã depois. Eu fazia a janta depois do café da manhã pro segundo domingo. E era todo dia? Não, a gente fazia toda sexta-feira. Porque eu trabalhava, então era muito difícil. Se eu pudesse. Tem muita gente que fala assim, cara, mas eles vão sempre ficar lá, cara. Mas eu vou dizer, cara, a Bíblia diz, pobres diz, os pobres vocês vão sempre ter. Os caras. A gente sempre vai ter, cara, esses caras aí, entendeu? Mas o papel da igreja não é chegar e dizer, cara, o que tu vai dar em troca? Tu vai me dar uma visita na igreja? Não, o papel da igreja é fazer, cara. Ponto. É fazer o papel social dela. A instituição que Deus colocou sobre a terra foi a igreja, cara. A igreja é família, então eu tenho que crer que a igreja que vai suprir todas as necessidades da sociedade, entendeu? E pior que a igreja, ela supre, né? Porque a gente faz também ali, e a gente vem ali, vai entregar comida pra eles, né? E sempre tem gente que já levou, daí às vezes tem uns com fome, né? Espero, né? Às vezes tem mais gente lá. Não são egoístas? Não, tem mais gente lá pra eles que eu já comi, já não deram. Eu acho que é o papel da igreja, irmão. Sim. Visitar os órfãos, as viúvas, os caras que estão na prisão. É triste o cara ver, né? É a obra da igreja, entendeu? E eu sou apaixonado por isso, cara. Agora esse ano eu coloquei eu não fiz ainda, cara, porque eu não consegui o tempo necessário. Mas, cara, minha meta é fazer Puxa, eu esqueci o nome, cara. A capelania, cara, porque meu projeto para 2024 é entrar nas prisões. Quer fazer culto nos presídios, cara, salvar alguém de lá, cara, esse povo precisa, sabe? Eu tenho amigos meus lá dentro, cara. Eu tenho que salvar essas pessoas, cara, entendeu? E são pessoas, cara, que pra sociedade, uns querem que matem, que morram. Cara, e o meu desejo, cara, é que seja salvo pelo Senhor Jesus Cristo, só isso, entendeu? Então, cara, eu comecei com esse projeto, e o milagre que eu vi foi muito lindo, que foi o Fábio. Esse Fábio, ele era morador de rua, eu encontrei ele na frente do Hospital da Alvorada, naquelas árvores, sabe aquela árvore grandona? Ele ficava naquela árvore lá. Eu me lembro que, eu sou um cara meio medroso pra cachorro. Eu lembro que tinha uns 10 cachorros lá, cara. E ele tava no meio. Quando tu vê uns 10 cachorros lá, pra ver que vai ter um mindinho morador de rua lá, cara. Que é a máfia dos cachorros protegendo eles. Daí, cara, eu lembrei dos cachorros. Puxa, eu falei, cara, acorda ele aí que os cachorros me mordeu, tem um ranguinho pra ti. Daí ele, sai pra lá, meu querido, como é que tá? Aqui, meu, trouxe aqui pra ti, tal. Ele, eu quero mudar de vida. Meu, tu quer mudar de vida mesmo? Quer? Tá na mão então. Então é o seguinte, eu vou te buscar amanhã, na horário, às 2 horas da tarde. Se tu tiver amanhã às 2 horas da tarde aqui, tu vai mudar de vida. Eu sempre fazia isso, cara. E por que parecia eles não iam, então eu sabia que não queriam. Mas esse ficou 2 horas da tarde, tava lá. Ficou 2 horas da tarde lá. Daí que eu fiz, peguei ele, botei no carro. Aí eu falei, cara, agora o que eu faço? Esse cara vai ter que mudar de vida. Eu me lembro que daí tinha uma vizinha nossa que tinha uma casa para alugar ali na Passo do Feijó. E a casa era muito pequenininha. Eu falei, quanto tu quer? Ela, quero 200 pila. Eu, é o seguinte, eu tenho um trabalho ali, tu não tem como tu abençoar não? Ela, tá, eu faço por 50 pila por mês. Minha? 50 pila por mês, da minha casinha, tava caindo os pedaços. E botei lá dentro. Peguei um fogão, peguei um rádio, uma cama, levava comida para ele de noite. Um outro irmão, um amigo meu, Leonir, ele levava o café da manhã. E fomos ajudando. Ele tinha recaído, nós ajudava. Ele foi lá e ajudava ele, como o antigo pastor, ele começou a ajudar também, começamos a cercar ele, cara. Cara, vamos falar a moral, cara. A moral que ele conseguiu se limpar. Ele era um baita do empreiteiro. Ele fez a nota fiscal eletrônica, ele começou a fazer umas coisas bem loucas assim. E ele virou um empreiteiro, cara. Ele casou, cara. A última notícia que eu soube dele é que a esposa dele estava grávida e ele tinha se casado.
E ele foi o cara que construiu a igreja do pastor Edson. Pastor Edson. Pastor Edson da pastora Carla, nosso pastor na igreja. Ele construiu, o pastor Edson pagou o serviço dele, ele foi lá e construiu a igreja do pastor Edson. Tá entendendo, cara? Olha que loucura, que benção. Através da vida, né? Lá de trás, cara, ele virou um cara que, entendeu? Então, cara, vale a pena. Se de 100 falar que não, um dizer que sim, por esse um vale, cara. Jesus, ele morreu por essas pessoas, cara. Ô, Léo, sempre eu te falava, né, agora, não sei se tu vai lembrar. Uma vez tu disse que, eu quero que tu conte isso aí, uma vez tu vai lembrar. Que um dia tu acordou, não sei se foi como é que tu fez, e que tu queria curar as pessoas. Tá. Que tu queria fazer a pessoa caminhar. Conta a tua história pra lá. Isso aqui foi mais pra cá, isso aqui acho que foi no início desse ano agora, no final do ano passado, não lembro. Foi início desse ano? Início desse ano, eu falei assim, ó, eu escutei uma missionária, a Lorena, não sei se falar a missionária Lorena, ela da Deus é Amor. E eu me lembro que, cara, aquela mulher motivou minha vida. Foi uma mulher com quase 90 anos de idade, indo pra África, indo pra... Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui parado? Eu falei, não, senhor, eu quero curar umas pessoas, quero fazer alguma coisa, me usa pra alguma coisa. Com filho, não posso, né? Eu sou jovem, cara, não posso perder e ficar pra trás, cara. A velhinha tava ganhando alma pra Jesus, tá doidado, e eu aqui. Eu lembro que uma irmã da nossa igreja mandou uma mensagem pra mim, a Bel, Belzinha, teve que semana passada. Mandou uma mensagem, mandou um versículo, só um versículo. E o versículo dizia que em meu nome vocês curarão os enfermos, tal, mandou isso aí. Eu falei, cara, amanhã eu falei pra Brenda, amanhã de manhã eu vou sair daqui e vou caminhar veio o carro ali na Flores da Cunha. Eu vou da Flores da Cunha até a 48, cara. E vou orar por cura pra quem eu ver querendo cura. Eu tomei isso aí, que vou ganhar para Jesus. Saí, fiz isso. Eu saí e tal, botei a primeira pessoa na rua. Quando eu botei a primeira pessoa na rua, eu falei assim, ó, mas tudo bem? Era tudo. Eu falei assim, já te falaram que Jesus te ama hoje? Daí ela, não. Eu posso ser o primeiro a te falar então? Ela, pode. Jesus te ama. E ela, obrigado. Deixa eu falar uma coisa pra ti. Agora se tu saber desse amor, o que tu vai fazer a respeito disso? Daí ela, como assim? Eu falei, cara, tem que corresponder a esse amor. Ele te amou, ele morreu por ti numa cruz. Ele ama a tua vida. E começava a ministrar, sabe? E a pessoa ficava pensando assim. Daí eu falava assim, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Tu já aceitou ele como teu salvador? Daí a pessoa, não. Todos que eu perguntei lá, porque eu pareço aceitar Jesus. Eu falei assim, eu ia nas pessoas que eu sabia que tinha um jeitinho assim, sabe? Aquela, cara, essa pessoa precisa de Jesus. O cara sabe. O cara consegue sentir. O Espírito guia. Daí eu me lembro que eu falei assim, não. Eu falei assim, olha, eu não sei se tu vai ter tempo para aceitar, tá? Então, vamos aceitar Jesus hoje? Daí ela, tá bom. Daí eu falei, tá, fecha teus olhos que eu vou orar por ti. Me dá. A pessoa fecha os olhos e fala assim, ó, esse aqui é tua filha, diz o nome da pessoa aqui. O Senhor Jesus está te aceitando como único e suficiente salvador dela. Fala para ele que ele é teu único salvador. Senhor, teu único salvador. Para ele fazer a oração não da legalidade, mas uma oração de conversão, sabe? E a pessoa às vezes chorava, às vezes ficava quietinha assim, mas aceitava, cara, sabe? Eu não sei o que aconteceu depois. Quando ele foi para qualquer igreja, cara, eu sempre falo, vai para a igreja mais perto da Bíblia. Entendeu? Mas não vai para qualquer igreja, uma que seja mais perto da Bíblia. Daí, cara, as pessoas saíram. Eu olhei com umas 5 pessoas, assim, umas 5 aceitaram Jesus, assim. Eu me lembro dos skatistas também e tal. Eu me lembro que daí eu falei, cara, mas eu fiquei insatisfeito, Senhor, o Senhor disse que eu ia curar hoje. Cara, eu caminhando assim, daqui a pouquinho, eu olho na parada um cara de muleta. Eu falei, cara, esse cara aqui, é ele, cara, ele vai caminhar hoje em nome de Jesus. Eu me lembro que eu fui na direção dele, né? Quando eu fui na direção dele, eu falei assim, meu querido, o que eu vi na tua perna aí? Ele, cara, eu tô com um negócio nas costas aqui que eu não sei caminhar, vai ter uma bola. Eu falei, cara, tu crê que Jesus pode te fazer tu andar hoje? Ele, creio, irmão. Então vamos orar, tu vai andar hoje. Daí ele olhou pra mim, daí eu comecei, botei a mão na enfermidade dele e falei, agora em nome de Jesus, células, eu ordeno em nome de Jesus, começa a fazer efeito, nervos começa a se mexer, músculos, começa a produzir força e ossos se juntem. Comecei a orar assim, cara. Comecei a orar, falei, agora pode caminhar. O cara caiu, mano. Ela caiu assim, segurei ele, falei, cara, vamos na segunda. E orei a mesma coisa, o cara caiu. Daí na terceira, falei, na terceira, né, cara? Quase que eu também. Daí eu falei, cara, não é hoje, cara, né? Mas Jesus conseguiu me saber. Eu falei, cara, não... a questão não é que tu não tem fé, irmão. Daí eu falei, só que eu não falei que tu tem fé. Ele falou, a questão é que eu perdi a minha há muito tempo atrás.
Quando ele falou isso aí, eu falei, cara, a tua cura não era da tua perna não, irmão. Eu pensei, é do teu coração, Jesus está te curando por dentro. Cara, aquele cara chorou. Eu me lembro que chegou o ônibus dele e ele falou assim, irmão, muito obrigado pela tua oração, eu tô indo pra casa. Subiu no ônibus e foi. Sabe? Mas foi algo muito, muito impactante pra mim. Mas eu fui pra casa. Quando eu fui pra casa, eu me lembro que eu fiquei insatisfeito ainda. Falei, cara, Deus, tu falou que alguém ia ser curado. Daí eu me lembro que eu fui de noite, estava dando a célula, né? Daí a minha tia estava reclamando muito de que não estava enxergando da visão direita. Daí eu falei pra ela assim, cara, não tem como, então não pode ser. Eu falei, tia, olha, abre a tua Bíblia aí. Ela abriu, eu falei, fecha o olho esquerdo, fechou. Lê com o olho direito. E ela não conseguia ler. Eu não consigo ler. Eu falei, então tá, tia. Peguei o óleo ungido, botei nos olhos dela e falei assim, em nome de Jesus, células, ossos. Orei por a mesma oração que eu faço por cura, ossos, nervos, comecei a ministrar. E eu me lembro que daí eu falei, agora abre. Quando eu falei assim, abre os olhos, ela começou a chorar, cara. Ela começou a chorar desesperada assim. E eu falei, eu até falei, o que houve, sabe? Nem eu acreditava, cara. Mas eu lembro que ela orou e quando ela orou, cara, quando ela chorou, eu lembro que ela abriu os olhos, ela disse, cara, tô enxergando, tô lendo, a minha visão tá igual a outra, fui curada. Eu lembro que aquilo foi uma experiência com a cura que eu tive dentro da minha célula. Sabe? Eu comecei a perceber, cara, que o meu chamado e o chamado de qualquer um que crê no nome de Jesus é curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, sabe? Nessa linha, cara, entendeu? Daí, cara, foi nisso que eu abracei, nisso que eu agarrei a minha fé de viver essas experiências com Deus. E comecei a voar. Daí eu me lembro que eu abracei essa causa, fui pra rua, comecei a fazer culto nas praças, sabe? E via pessoas aceitando Jesus, entrava em casa, expulsava uns demônios meio louco, sabe? E fazia coisa que Deus me levantou pra fazer, cara. Eu vivi algo tremendo na minha vida, sabe? E daí foi aí que... até aí tava top, cara. Até aí Deus me elevou e eu fui consagrado a evangelista, fui consagrado a presbítero e pelo meu ministério no próximo ano eu ia ser consagrado a pastor auxiliar. E daí foi aonde que veio a pancada, uma das maiores pancadas da minha vida que... Não, na segunda vez que tu te desvia? Não. Tu te desviou ou não? Não, cara, não considero um desvio. É que daí que aconteceu? Não, o que aconteceu? Nesse momento, nesse ambiente, eu tinha casado. Eu tinha casado. Pra mim ser um presbítero, sabe? Pastor, cara. Meu sonho era ser pastor e fazer a obra, sabe? E eu casei, cara. Eu me lembro que quando eu casei, tava tudo tranquilo, tudo certo, mas chegou um momento do relacionamento que a pessoa falou, cara, não quero isso, vive tua vida, viva a minha, e amém. A pessoa decidiu isso daí. Só que eu aceitei, cara. Falei, tá bom, se é isso que tu quer, eu aceitei. Só que, cara... Já tinha filha já? Já tinha filha. E eu me lembro que como eu aceitei, aquilo doeu muito. Porque, cara, eu coloquei toda a minha expectativa de vida naquela linha, naquele casamento. Tá ligado? Eu achava que minha vida... Eu falo hoje bem tranquilo porque eu tô curado e graças a Deus. Mas eu me lembro assim, que toda a minha vida tava nesse pensamento, cara. Eu falei, poxa, e agora, Deus? Será que o que eu pregava era mentira? Vem a linha, cara, que alguém um dia vai ter isso aí, gente. Eu falei, cara, e sabe o que eu falei? Falei, cara, quer saber? Não vou acreditar mais no amor. Juro, falei assim, não acredito mais no amor. Tinha desistido de... Não, falei, cara, não acredito mais no amor, já era, acabou. Não acredito mais no amor, eu acho que as pessoas, eu comecei, obviamente, eu acho que as pessoas não... Porque daí eu comecei a juntar toda a ingratidão de algumas pessoas durante a minha vida, e daí também aquele sentimento que eu estava naquele momento, eu falei, cara, acabou, não confio mais em mulher, não confio mais na minha vida, não confio mais em ninguém, acabou, eu quero viver a minha vida agora, né? Eu me lembro que cheguei pro meu pastor Alexandre, né? Eu disse pra ele, cara, ele falou, cara, cola comigo, fica perto de mim, prega a terça. Sério, cara? Vai pregar. Não, ele prega a terça e falou pra mim, sabe? Porque ele sabia, cara, o amor que eu tinha por Jesus. Ele falou, cara, você tem que pregar, você tem que ser um cara de altar, um cara que tem que ficar firme. E se ele te parasse também, né? Tipo, não fica então parado, é mais fácil. Não, mas eu não preguei na terça. Não pregou na terça? Não, falei, não, cara, aí que tá, a minha mentalidade foi tão difícil que eu falei, cara, já era, entendeu? E eu comecei, cara, não quero mais ninguém na minha vida. É isso que ele quer tentar fazer, né? Que precisa acreditar. Sabe, cara? E por que eu tenho uma alegria de contar esse testemunho? Porque, cara, aquilo que eu vivi
é uma coisa que talvez milhares e muitas pessoas estão vendo hoje no Brasil ou estão vendo, cara. Que é o quê? É uma decepção amorosa, e a partir dessa decepção amorosa, ou tu se afunda nas drogas, na bebida, na festa, e tu se joga pro mundão, sabe? Ou a segunda linha, sabe o que faz? Tu não confia mais em nenhum homem e nenhuma mulher, achando que acabou, não existe amor, não existe, sabe? Essas duas linhas, cara, sabe? Só que o que o Senhor Jesus fez na minha vida? Ele não me abandonou. Eu tava com minha mente, cara, bugada, eu falei, cara, não sei o que eu faço. Eu entrei em depressão, mano. Eu tinha 75 quilos. Eu fui pra 64 para 65, eu era uma vareta. Eu era magro, acho que você lembra, né? Eu emagreci, cara. Cara, eu fui chupado pela decepção. Sabe, eu emagreci. Eu fiquei muito seco, cara. Sabe, eu entrei numa depressão. E a minha depressão não é externa, porque eu não conseguia ficar triste com ninguém. Mas a minha depressão era algo lá dentro, era uma depressão velada, vamos dizer assim. Não sei se existe, mas pode ser esse termo. Sabe? E aquilo ficou no meu coração. E começou a me dar ansiedade, cara. Eu tinha crise de ansiedade, sabe? Uma crise de que eu tinha que fazer as coisas rápido, para crescer rápido, para mostrar que eu dei uma reviravolta na minha vida, sabe? Só que ao mesmo tempo que a minha ansiedade queria que eu fosse rápido, a minha depressão queria que eu parasse, sabe? E Jesus estava ali, só olhando a cena. Só olhando a cena. Só analisando. Será que aquilo que tu... Cara, vai chegar uma hora na nossa vida que nós vamos ter que se tornar a mensagem que a gente tanto prega. Sabe? Eu me lembro que eu preguei muitas mensagens que falavam sobre aquilo. Agora eu estava dentro da minha mensagem. Eu estava dentro das pessoas. Estava vivendo aquilo, o que tu pregava. Cara, tá. Eu me lembro que... Sim. Não consigo, não enxerga assim. Eu me lembro, cara, que eu tomei uma decisão. Daí eu... Sim. É pra pedir pizza, não pode pegar. Daí olha só, eu me lembro, cara, que naquele momento, Mike, sabe? Eu comecei a ficar inerte. Só que, cara, graças a Deus, eu tive um líder top demais, cara. Ele me visitava, eu tinha uma lavagem no dele, ó, como é que tu tá? Não, meu cara, não pode desviar, cara, tem que ir lá, meu galo, tem que ficar firmezinho. Ele fala, tem que ficar firmezinho, meu galo. Não dá pra ficar pra baixo, não, vamos lá, vamos levantar as cabeças, cara. Vamos lá, senão o diabo pode te pegar, meu velho, olha, e eu não te busco nunca mais. Ele falava isso pra mim. Se eu te perdão, eu não te busco nunca mais, ele falava, sabe? E ele sempre ia comigo, conversava comigo, me auxiliando, me ajudando, falando comigo, sendo parceirão, sabe? Mas meu coração tava machucado, cara, sabe? Nesse momento eu comecei a entrar nessa crise e eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Daí eu me lembro, cara, que Deus, eu não sentia Deus, cara. Ele estava ali. Ele ouvia minhas orações, mas eu não sentia ele, sabe? Só que, cara, a fé, cara, ela não é só no sentir, cara. A fé é crer que de alguma forma ele vai agir. Ele vai fazer, né? Sabe? É isso que eu comecei a crer. Então, cara, eu ficava ali, ia nos cultos, ia na célula, sabe? E só que, o que aconteceu? Olha que eu tinha desistido, olha só, mas eu desisti de ser pastor. Eu falei, cara, não quero mais. Porque eu não acredito, porque eu cresci num ambiente onde eu acreditava em que não poderia ter uma segunda esposa. Sim. Isso é muito importante falar, sabe? É muito importante falar pelo fato que há uma certa, eu não sei a frase direito, uma palavra, mas há um certo tabu falando sobre isso aí, cara. Só que, cara, o meu pastor sempre disse, cara, olha só, foi a decisão dessa pessoa, essa pessoa tomou essa decisão, mas não nada, tem que tomar toda a decisão com Jesus e ficar firme, cara, e orar para ver qual é a direção para a vida dele. Só que eu tinha desistido de casamento, eu tinha desistido de família, eu tinha desistido de tudo, cara. Era só eu e minha filha. A mentalidade era, cara, eu só quero amar minha filha, dar o melhor pra ela, até hoje sou um paizão, me considero um paizão. Daí eu falei, cara, é só isso que eu quero pensar, sabe? Mas a pessoa viveu a vida dela, não tem problema nenhum, eu tô falando sobre mim nesse momento. Eu me lembro que daí eu não sabia o que fazer, perdi todas as esperanças, expectativas ministeriais. Daí eu lembro que daí nesse momento, nesse ambiente, foi aonde eu conheci a Brenda, a minha esposa hoje. Cara, e ela me pegou, eu brinco com ela assim, que ela me pegou na pior fase da minha vida, porque era alguém que estava saindo de uma depressão, querendo sair de uma depressão, só que com muita crise existencial e com muita crise de ansiedade. Pra te ter uma noção, cara, eu saía de casa, assim, e ela não sabia por quê. Eu saía, e do nada, assim, ela ia ver, eu tava na faixa do ônibus, no meio da faixa do ônibus, sentado, assim, na coisa, assim, pensando na vida. Viajando, cara. Hoje eu entendo que era
era uma opressão maligna, cara, pra destruir minha vida, entendeu? Pra numa brincadeira, num certo chamar atenção, sabe? Eu acabar acontecendo uma coisa real. Porque naquele momento eu queria chamar atenção. Porque às vezes a gente fica cego. Eu queria chamar atenção. Mostrar que eu tava sofrendo, mostrar que eu tava na razão. Então o que eu fazia? Eu ficava assim, não vai dar nada. Só que aí que o diabo engana, cara, porque acaba acontecendo de verdade. Tá entendendo? É aí que é a estratégia do inimigo. Só pra eu desviar. Eu tropeçar, se eu tropeçasse, irmão, eu morria atropelado. A Brenda sabe disso. Se eu tropeçasse, eu morria atropelado. Entendeu? E ela pegou na pior fase. Ela pegou eu do nada brabo, bufando. E do nada calmo, do nada carinhoso, do nada, sabe, muito, muito aleatório, muito mal, sabe? Ela pegou nessa fase aí. Só que ela foi uma pessoa que ela foi me ensinando, cara, e acreditar de novo no amor. Que romântico, né? Mas ela me ensinou isso aí, cara, tá ligado? Acreditar de novo no amor. Porque daí, cara, ela me pegou na pior fase. Eu não tinha nada pra oferecer pra ela. Não tinha nada. E ela tinha, eu digo que ela era toda patricinha, sabe? Que ela tinha tudo que ela tinha, o serviço dela, tinha as coisinhas dela, sabe? E pegou na pior fase, cara. E ela tava toda organizada e cheguei pra bagunçar, sabe? E ela ficou do meu lado, cara, em todo tempo ela ficou do meu lado. Nas minhas crises, nas minhas ansiedades, nos meus medos. E hoje eu tô com 80 quilos, sabe? Mas, cara, ela me pegou na pior fase. Só que, cara, me deu comida, era fome. Meu mal era fome, meu mal era fome. Cara, mas ela pegou na pior fase. Eu me lembro, cara, que daí que aconteceu agora, voltei a acreditar. Voltei, cara, né? Acordei pra vida naquele momento ali. E eu me lembro que eu falei, agora eu vou voltar. E meu pastor disse, cara, tô aqui pra te ajudar. Vamos lá, né? Tá com essa menina aí. Então no fim tu não chegou a se desviar, tu ficou cara, só... não, cara, é que tem alguns lances deu assim. Uma fatadinha. Isso. Mas não saiu dali. Não. Célula, culto, tava em sempre, cara. Firmezinho, falando com a liderança. Às vezes a gente fica, né? De que tudo que passou contigo, né? Imagina. Sim, mas foi terrível. É que eu tô falando aqui por cima. Mas dentro de mim, no ambiente da minha família, cara, eu tava acabado. Sim, com certeza. Que me via eu acabado. Eu já passei por parecido também, o cara fica mal, irmão. Daí que eu falei? Tipo, no meu pensamento, né? Como é que eu vou criar meu filho longe da minha esposa? O cara se abala muito, sabe? Mas daí que aconteceu? O pastor Alexandre chegou pra mim e falou, cara, eu quero te dar então. Eu falei, tá bom, pastor, eu quero se usar então. Só que é o seguinte, eu quero passar por todo o processo de novo. Cara, eu não pulei, eu não precisava. Sim. Cara, eu não precisava passar por processo. Porque eu já tinha chegado num patamar legal, estava ajudando o pastor Aninha na liderança dos jovens, estava ajudando com eles na época, sabe? E eu cuidava de um culto, eu cuidava de outro, estava bem legal. E daí eu falei, cara, eu quero passar pelo processo. Fiz um encontro com Deus de novo. Não precisava eu passar pelo encontro com Deus, irmão, e juro pra ti, não precisava. Eu ia ficar firme igual. Mas eu falei, cara, eu não quero chegar, depois de tudo que aconteceu na minha vida, e chegar na polpa, sabe, o peitinho de pombo. Não, irmão. Não, a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha, não os humilhados, cara. Aquele que se humilha, aquele que decide se humilhar diante de Deus. Sabe? Eu me decidi humilhar, não que a humilhação no encontro, mas eu digo assim, cara, quero iniciar o processo de novo. Fui pro encontro com Deus. Num encontro com Deus, cara, eu fiz algo muito forte, que eu quero convidar você vai escrever ali, cara, tenha contato aí, irmão. Encontro com Deus, eu lembro que eu me perdoei. Porque eu sempre queria jogar a culpa na vida. Mas, eu sempre queria botar a culpa em mim. Sabe? Eu achava que todo mundo... Então eu me perdoei, cara. Cara, tu não tem culpa de nada, irmão. Isso acontece. Sabe? A gente sempre acredita que sempre vai acontecer na casa dos outros, não tem na nossa. Tá ligado? Então, cara, foi aí que eu me perdoei. Vi uma transformação, mas ainda eu tava com alguns lapsos, sabe? Mas no encontro ovelhas, irmão, eu não tinha feito ainda. Foi algo que acendeu a chama do pastoreio. Foi algo que acendeu a chama para voltar para a obra. Onde Deus olhou para mim e disse, cara, tu te fragou? Porque eu falei assim, eu me lembro que eu falei, Deus, me confirma se tu está feliz comigo. Eu me lembro que Deus levantou o pastor Edson em profecia, assim, colocou a mão sobre mim e falou, meu filho, eu estou alegre contigo. Faça a minha obra. Uma confirmação. Faça a minha obra, eu estou feliz contigo. Continua assim. Quando ele falou isso aí, cara, foi suficiente para mim. A aprovação de Deus é suficiente, mano.
sabe? Eu me lembro que daí meu pastor começou a me ajudar, sabe? Começou a me direcionar. E ele falou assim, Léo, fez uma reunião de pastores e fez todo um bolo para me ajudar, para me manter firme. Foi um dos caras que mais lutou pela minha vida. E eu me lembro que daí ele falou assim, Léo, prega. Quando ele falou, Léo, prega, tá ligado? Ele falou assim, Léo, eu esperei um bom tempo para pregar, porque eu tava ansioso, meu velho. Eu falei, cara, minha vida é pregar, eu quero pregar. Daí eu preguei. Eu me lembro até hoje da ministração que eu preguei, que a primeira da minha volta para essa situação foi não sei se foi salvando essa geração ou foi, eu lembro, acho que foi salvando perturbando o reino de Satanás, foi o tipo da ministração, onde eu falei que sobre Elias, tá ligado? Sobre Elias, que Elias ele ficou um tempo na caverna, cara. Eu falei todo o processo de Elias. Mas, cara, um texto que eu usei muito interessante é que, na verdade, agora eu vou falar, fica aleatório, mas quando tu encaixou na mensagem, fica top demais. Eu me lembro que falou que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sabe? Mas ele não falava que ele era Deus de Abraão, Isaac e Israel. Pegou? Por quê? Porque ele mudou o nome de Jacó para Israel. Só que quando ele vai falar que ele é Deus, ele fala que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu peguei isso pra minha vida, cara. Por que Deus não falou Israel? O Israel é mais bonito, né? O Israel é um nome profético. Jacó se é aquele que agarra, vamos botar o bandido, o que rouba, o que mente. Esse significa Jacó. Mas quando Deus ele chega para Moisés e fala que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele fala assim, cara, eu sou Deus de Abraão, cara. Quem foi Abraão? Pai da fé. Eu sou Deus de Isaac. Quem foi Isaac? Aquele que andou nos passos do pai, aquele que andou em correção. E quem foi Jacó? Foi o ladrão, foi o mentiroso, foi o usurpador. Ele está dizendo, cara, eu sou o Deus daquele que tem fé. Eu sou o Deus daquele que também não tem fé. Eu sou Deus do bom, Deus do ruim, cara. Eu sou Deus de Abraão, mas também sou do Jacó. Sabe, irmãozinho, cara, eu sou Deus do Jacó. É minha vida, o meu ministro é minha vida, cara. Eu falei, cara, ele também é meu Deus. Eu errei, eu tropecei, eu sofri. Mas ele é o Deus do bom, mas ele também é o Deus da gente, das pessoas. Tá ligado? Pegou o manto? É o Deus do ruim também. Eu meditei sobre isso, cara. Eu vou falando sobre se levantar, sobre se posicionar, sobre ir em frente, tá? Uma baita administração, irmão. Então eu comecei a ver, cara, voltei a pregar e comecei a pregar, embalei. Daqui a pouquinho comecei a fazer a obra, voltei a ministrar nos encontros ovelha, encontro com Deus, ministrando e tal. Daí é onde chegou a jornada aqui da liderança dos jovens, cara. Né? Que eu creio que ano que vem, cara, ano que vem a gente vai voltar aqui para falar do que Deus fez na Submersos, irmão. Porque está vindo coisa aí que é para esvaziar o inferno, cara. Em nome de Jesus, é para encher o céu, sabe, cara? É para pegar essas almas que estão perdidas, as pessoas que estão sem direção, cara. Não tem destino, não tem significado de vida, acho que não é nada. Pessoas que são machucadas, cara, por relacionamentos, Deus vai curar. Pessoas que, cara, que não sabem o que vai fazer da vida, cara, Deus vai dar um significado de vida. Pessoas que têm problemas com drogas, Deus vai restaurar. Cara, não importa qual é o problema. Eu acredito, cara. Não estou puxando sardinha, cara, mas é porque eu sei do tamanho da obra que Deus tem na minha, na tua, na vida dessa galera aí. Então, cara, eu creio que esse ano, cara, para 2024, é para arrebentar a porta do inferno, cara, sabe? E é que nem Jesus para Pedro, cara, que a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Nós vamos ir para fazer coisa grande aí. A gente vai vir ano que vem para falar sobre isso, o que Deus está fazendo na Submerso, irmão. E esse podcast aqui foi feito pra gente tentar resgatar, né? Cara, vai. Pessoas, né? Vai, cara. Muita pessoa vai ser resgatada. E trazer pra igreja, pra mostrar que às vezes a igreja, eles acham que ir pra igreja tu não pode mais fazer nada, mas na verdade a gente pode. A gente pode tudo, né? Mas nem tudo convém. Mas esse podcast vai ser algo bem impactante, né? Na vida das pessoas. Eu creio nisso. Cara, Deus ele é bom. Deus transformou a minha vida, cara. Eu digo assim, se Deus transformou, eu sei que sabe que eu estava, se Deus transformou a minha vida com a mentalidade que eu estava, Ele restaurou a família, Ele restaurou sonhos, Ele restaurou caráter, Ele restaurou honra, Ele restaurou o ministério, cara, Ele restaura qualquer um, irmão. Deus, Ele é Deus de Abraão, Isaac e também de Jacó. Deus, Ele muda a vida de qualquer um que só dá uma brecha e abre o seu coração, cara. Quando abre o coração para o Senhor, Ele vem, Ele limpa, Ele faz morada, Ele transforma a vida, cara. Sabe? É isso que eu creio, isso que eu prego.
Essa é a minha vida, é pregar isso aí. Jesus salva, liberta e cura. E a semana passada teve a irmã dela aqui, né? E ela contou o testemunho dela, né? Foi benção. Eu ouvi. Foi benção, depois a gente foi conversando ali. A gente, tipo, quando a gente tá conversando aqui, depois a gente vai lá pra trás, a gente, que legal, de Deus. Sabe quando sente um negócio diferente, que é de Deus? E... motiva, né, irmão? A gente, cara, o que Deus tá fazendo, o que Deus fez. Foi no outro dia, eu acho. Foi no outro dia, eu acho que a filha da Bel, que não falava com ela, chamou ela. Que ela viu o podcast. Que benção. Conversou, quinta-feira ela foi no culto. A Bel não pôde ir, mas a filha dela estava no culto. Não vi, cara, quinta agora? Quinta-feira ela foi no culto. Ninguém apresentou, não. Não um prazer. Tu vê, né? Tipo, através do podcast. Claro, ela nunca ia ver, nunca ia. Talvez não ia saber a realidade que tava vivendo a mãe dela. Sim. Tá ligado? É. Cara, e é isso aí, cara. O evangelho é isso aí. É união, unificar, abraçar, amar, sabe? Mostrar. É isso aí, cara. Então a gente vai chegando mais no fim, né? De mais um podcast e queria te pedir, Léo, para te falar algo para as pessoas, tipo, algo que vai incentivar, que já passou, o que tu quiser, te expressa aí com o que tu quiser. Eu vou dizer, eu tô numa vibe muito congregacional. Se eu fosse, vou deixar um recado para vocês, sempre. Acredita na igreja, acreditem na noiva, sabe? Acredita no corpo de Cristo. Acredita que existe homem de Deus que estão aí para ajudar. Acredite que há pessoas de verdade, sabe? A gente está num mundo tão mentiroso, tão mal. E a minha palavra para você é: acredite na igreja. Acredite no corpo de Cristo, que você vai ver a transformação que Jesus vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque tem muita pessoa que está assistindo que acredita em Deus, mas parou de acreditar no corpo de Cristo. Acredita no cabeça, mas não acredita mais no corpo. E eu sou a prova viva, cara, que vale a pena a gente confiar na igreja, no corpo de Cristo, sabe? E eu vivi minha história, cara, porque eu honrei a um homem de Deus. Honrei Deus para mim, honrei a um homem de Deus, cara. E abracei a igreja, eu amo a igreja, eu vivo a igreja, eu respiro a igreja, a minha casa sabe disso. Porque eu acredito, cara, que Jesus Cristo e a igreja é que vão salvar o mundo. Esse é o recado. Amém. Então tá, é isso aí, pessoal. Tenha uma boa noite, bom dia, uma boa tarde. seja lá o que for. Amém. Pode acabar.